Salve, salve minha galerinha do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de reflexão, para mais uma manhã de diálogo e de troca de conhecimentos filosóficos. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês. Que todos vocês possam ter um dia de muita alegria, muita felicidade, muito amor no coração de cada um de vocês e muita fé. Meus filhos, hoje nós vamos trabalhar a terceira, nossa aula do nosso volume 3, tá? Então, já falamos sobre a importância de conhecer a nós mesmos, já falamos sobre a importância, de conhecer os nossos sentimentos e trabalhá-los, melhorar os nossos sentimentos eles são importantíssimos na vida, do ser humano, que a gente possa ter, bons sentimentos, tá? E hoje, quando se trata de sentimentos, meus filhos, é um negócio bem filosófico de se falar e de se discutir. E é justamente dando sequência sobre as questões da nossa maneira de ser, do nosso... a maneira de sentir e expressar os sentimentos, que nós vamos trabalhar aí no material de vocês, o capítulo Contradições, tá? Ou somos contraditórios, tá? Então aqui nós vamos entrar numa temática entre dois conceitos, para que possamos, entender o que é ser contraditório, o que é o conceito de contraditório, o que é um conceito de contradição. Na aula passada nós trabalhamos também a importância de elaborar conceitos a partir do que nós conhecemos, tá? Então, meus filhos, tratando de ser humano e tratando de sentimentos, é falar de experiências contraditórias, tá? Porque muitas vezes nós sentimos alegria e tristeza ao mesmo tempo, Já viu a pessoa que chora de alegria? A pessoa que ri, que chora, não tem aquelas pessoas que muitas vezes está feliz e ao mesmo tempo está com saudade de alguém? Então são dois sentimentos ao mesmo tempo. Nós podemos sentir, vários sentimentos ao mesmo tempo. E a filosofia ela vai nos ajudar a pensar, a administrar esses sentimentos, essa carga de sentimentos, tá? Então aí, meus filhos, vamos primeiramente ler o primeiro texto do material de vocês, depois a gente vai ler o Olhar de Filósofo e vamos discutir, essa temática sobre o ser contraditório. Então, o ser humano, ele é um ser de alma, ele é um ser de sentimento e ele é um ser contraditório, tá? Então, vamos aí somando o nosso estudo, o nosso conhecimento, nosso material que ele vai desenvolvendo, tá? Então, na tela, somos contraditórios? Expressar sentimentos nos ajuda a mostrar nosso estado e nosso modo de ser, tá? Então, a gente vai conhecer quem nós somos quando nós expressamos nossos sentimentos. Assim, choramos quando estamos tristes, sorrimos quando estamos felizes, agimos de modo agitado quando estamos nervosos ou ansiosos. Ficamos encolhidos, apenas observando quando nos sentimos inseguros ou tímidos. Mas isso acontece sempre? Quantos sentimentos podemos ter em um dia? Podemos sentir dois sentimentos ao mesmo tempo? Eles podem ser contrários? Devemos expressar tudo o que sentimos? Essas questões nos fazem refletir sobre a possibilidade de sentir algo e não expressá-lo diretamente, já que às vezes controlamos ou até mesmo escondemos nossos sentimentos. Por exemplo, podemos sentir raiva e mesmo assim estar sorrindo. Refletir acerca de acontecimentos sérios em momentos divertidos. Estar envergonhados e ainda assim falar em público, tentando demonstrar a autoconfiança.
ter saudades de amigos antigos enquanto estamos em uma festa, rodeada de amigos novos, e etc. As situações citadas lhe parece absurda ou impossível de acontecer? Percebemos situações como essas quando elas acontecem conosco? Será que convivemos com pensamentos e sentimentos contraditórios em nós mesmos? Será que nossas atitudes podem ser contrárias? Pense nisso. Muito bem, meus filhos, tá? Quem é de vocês que são nervosos? Não é? Quem é de você que é tímido? Quem é de você que tem muito medo de apresentar trabalho de aula, não é? Quem é de você que fica muito inseguro, nervoso no dia da prova, tá? Todos nós, meus filhos, temos medo. Todos nós, não é, sentimos inseguro em alguma coisa, tá? Ter medo não é algo ruim, tá? O ruim é você se deixar ser levado, impossibilitado pelo medo, pelo nervosismo, tá? Porque quando você se deixa ser dominado pelo medo, quando você se deixa ser dominado pelo nervosismo, você cria, não é, crise de ansiedade, tá? Crise de pânico, tá? Então, a filosofia, ela vem te ajudar, meus filhos, ela vem te mostrar que você pode, não é, dominar os seus sentimentos. A filosofia, ela vem ajudar que você pode, não é, controlar, mesmo você estando nervoso para apresentar um trabalho, você pode mostrar-se seguro, tá? Os sentimentos, eles vão vir? Vão, mas nós desenvolvemos a habilidade de controlá-los, tá? Afinal de contas, somos nós que devemos dominar os sentimentos e não os sentimentos nos dominar, tá? Então, na realidade, muitas vezes, não é, nós não trabalhamos, não é, o nosso sentimento, muitas vezes nós não manifestamos os nossos sentimentos e aí, muitas vezes nós temos problemas com eles, não é? Então, por isso que é bom falar sobre os sentimentos. Por isso é bom expressar os sentimentos, tá? Porque é falando, expressando, que você vai sendo corrigido, vai sendo orientado pelo papai, pela mamãe, pelo professor e até pelos colegas, né, sobre isso. Imagine, não é? Se você é uma pessoa que fica com raiva e aí fala palavrões, não é? Não, alguém vai lhe corrigir que isso não é legal, que isso não é correto, né? Então, quando você expressa seus sentimentos, quando você manifesta seus sentimentos, né, você mostra quem de fato você é, tá? E quando alguém vai lhe corrigindo, vai lhe conduzindo, você vai aprendendo a dominar aqueles sentimentos que ele nos causa, não é, mal social, aquele sentimento que nos distancia das pessoas. Você vai controlar isso, né? Então é lógico que você pode, não é, sentir muitos sentimentos ao mesmo tempo, tá? E a partir desses sentimentos, né, muitos ao mesmo tempo, a gente acaba tendo, né, ações contraditórias, tá? Como aí o texto ele mostrou vários exemplos para você, né? Nós podemos estar rodeados de amigos novos e estar com saudade de um amigo do passado, tá? Você pode, não é, estar feliz e chorar. O choro, não é uma expressão de uma tristeza, de um sentimento de dor, não é? Mas muitas vezes nós choramos de alegria, nós choramos de felicidade, né? Choramos de prazer, tá? Então, meus filhos, para dar sequência na nossa aula de hoje, nós temos aí um filósofo, tá? O Parmênides, o olhar de filósofo aí, que ele vai tratar sobre essa concepção, não é, das contradições. E aqui ele é um tema importante que eu quero que vocês foquem o estudo, porque o Parmênides ele criou um conceito ou um princípio filosófico chamado princípio da não contradição. Tá? Então o Parmênides disse que um ser
Ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ser é, ou ele não é. Então, se o professor pergunta, e aí, meu filho, como é que você está? Está bem? Mais ou menos. Isso é contraditório. Essa expressão para Parmênides. Por quê? Porque o ser é ou ele não é. Ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, quando você diz assim, mais ou menos, você está dizendo duas coisas ao mesmo tempo, que você é mais e que você é menos, tá? E não existe isso. Por isso que é importante a gente compreender e estudar aí o Parmênides. Então, na tela, o texto desse filósofo. Parmênides viveu na Grécia Antiga durante o século VI a.C. e foi o autor de uma frase bastante conhecida até os dias atuais. O ser é e o não ser não é. Ao usar essa frase, o filósofo quis demonstrar que não devemos nos contradizer, pensando ou afirmando ao mesmo tempo que algo é e não é, ou ainda que algo existe e não existe. Com base nessa ideia de Parmênides, outros filósofos demonstraram que seria absurdo pensar e dizer sobre o mesmo objeto, ao mesmo tempo, duas coisas contrárias ou que se desmentissem. Por exemplo, seria incorreto afirmar ao mesmo tempo a formiga é um animal e a formiga não é um animal. O quadrado tem 4 lados e o quadrado não tem 4 lados. Agora é dia no Brasil e agora é noite no Brasil. Assim, os filósofos passaram a refletir a respeito das contradições. Que tal você também refletir sobre isso? Comece pesquisando em um dicionário o significado da palavra contradição. Comente com os colegas e, depois de compreendê-lo, escreva a seguir. Então, meus filhos, o filósofo Parmênides, não é? Ele vai desenvolver o princípio da não contradição. Então, o ser é e o não ser não é. O ser não pode ser e ser ao mesmo tempo. Ele é ou não é. Tá? Então, quando você diz que algo não... Ah, professor, eu não entendi. Então, você se diz que não entendeu, automaticamente você disse, não é? Professor, eu não entendi, então você já disse, não é? Tudo. Ah, professor, eu entendi mais ou menos. Não. Que dia é hoje? Ah, professor, hoje imagina que seja sábado. Ah, professor, hoje é sábado. Ah, não, hoje é domingo. Tá? Você não pode contradizer. Se é sábado, é lógico que não é domingo. Tá? Então, o Parmênides ele vai falar sobre isso. Ah, eu gosto e não gosto. Não. Ou você gosta ou você não gosta. Então, quando você diz duas coisas ao mesmo tempo, tá? Contrária, você está sendo contraditório. E isso, você tem que parar para pensar antes de expressar, não é, o seu pensamento. Porque senão você pode se contradizer. Então, o Parmênides vai ajudar, não é, a nos compreender de que você não pode afirmar duas coisas, não é, se contradizendo ao mesmo tempo. Então, você tem que parar para pensar e refletir sobre isso. Então, o princípio de não contradição foi elaborado por esse filósofo. E o princípio de não contradição é dizer que uma coisa é e dizer, não é, ao contrário dela. Tá? Então, aquilo que ela é o que ela é. Ao mesmo tempo, né, você pode dizer, se um celular é um celular, então ele não pode ser uma caneta. Tá? Então, meus filhos, nesse primeiro texto, o próprio texto também vai pedir para você ir no dicionário e procurar, não é, o conceito de contradição. Tá? Então, vá lá no dicionário, escreva o conceito de contradição na atividade e manda para o professor, ok? Beijo no coração de cada um de vocês, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!